Bom dia, povo de Deus, bom dia! Vamos para mais uma semana abençoada. Estamos quase chegando no final desse livro maravilhoso que nos ensina muito. E aí, segundou? Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril. Terçou, quartou, quintou, sextou, sábado, domingo, seja qual for o dia da semana, sempre agradeça. Agradeça pela tua vida, pelo que você está aprendendo. Como eu coloquei na Bom Dia, Deca. Como eu coloquei no meu e-store, ou no meu feed, no meu Reels ontem, eu falei, aprenda a aprender. Nunca é tarde para a gente aprender. E hoje nós vamos falar o quê? No 43º princípio de riqueza. Todo mestre já foi um desastre. Então, tudo que nós estamos aprendendo, a gente é um desastre até a gente conseguir saber certinho e apresentar e ensinar para alguém quantas coisas nós não erramos. Bom dia! Vamos aprender mais um pouquinho, Deca? Olha, caso você ainda não tenha o livro, né? Vai lá, desde o comecinho lá, vê o que eu expliquei. É lógico que se tiver o livro é muito melhor, porque teve algumas coisas que eu li, interpretei da minha forma e fiz um resumo em algumas páginas, né? Falando do meu entendimento. Ai, ai, ai. Tava dormindo? Tem problema, depois você acorda bem assim, ó. E aí você vai aprender mais ainda. Aí você vai lá e estuda, porque algumas páginas eu fiz bastante resumo aqui do que eu entendi. Mas é muito bom você ter o livro na mão e ler, estudar e colocar em prática, porque não só na vida financeira, mas como na vida pessoal, espiritual, né? Acrescenta muito. Então a gente nunca é tarde. Aprenda a aprender sempre. Vamos lá então? Ninguém nasce um gênio das finanças. Ninguém nasce um gênio nem nas finanças e nem em lugar nenhum, para falar a verdade. Quanto aprendizado no meio do caminho, no meio dessa nossa vida longa e que, graças a Deus, né? O Papai do Céu nos abençoa muito. Bom dia, Marluce. Marluce, eu dei uma passadinha lá no vídeo que você mandou, que eu não lembro o nome lá do japonês, que eu acho que é da Shinshinoe, não é? Que tava lá fazendo a meditação. Muito bom, então dei uma passadinha rápido por lá antes de vir pra cá. Bom dia, você é uma linda. Logo, logo, né, vamos bater aquele papo na nossa live, hein? Apresentando talentos com Marluce. Depois eu vou entrar em contato com você pra gente conversar sobre o assunto. Tá joia? Toda pessoa rica, inclusive eu, opa, mas eu sou, hein? Rica em todos os sentidos. Eu só ainda não deixei lá ainda render lá na conta, mas a gente é rica, então aprenda isso, você é rica em todos os sentidos. É que você me mandou o link, aí eu dei uma entrada lá. Eu acho que deve ser ele sim. Ele estava falando lá na live agora de manhã que se a gente não aprender com essa pandemia, que o amor, ser amor, né? Ele estava falando assim, fazendo a meditação, né? O amor para nós e para o mundo inteiro. Se a gente não aprender com essa, como fala, com tudo isso que está acontecendo, não vai parar. Então, é isso mesmo. Vamos aprender a aprender. E tá difícil, né? Não é fácil, não. Você mostrar para as pessoas. Ou até a gente mesmo, às vezes ainda está falho. Então nós precisamos ainda também continuar a aprender a aprender. Aprendeu a vencer no jogo do dinheiro. Não, então, por isso que é legal, tá vendo? Ele aprendeu. Eu ainda estou aprendendo e você provavelmente, se você já aprendeu, nos deixa a dica aqui também. Escreva lá para nós se você já aprendeu. Eu estou aprendendo aqui com o livro, vamos ver se eu consigo aí colocar mais em prática. Eu falei para vocês, muitas coisas daqui eu já coloquei em prática, mas ainda falta bastante. Verdade, Marluz. As pessoas ainda vivem, né? Em separação por conta de rótulos, né? Eu sou mais que você, eu tenho mais que você. Às vezes não tem nem condições, é o que a gente falou também na live que a gente fez com a Vanessa, sexta-feira. Ser, querer ser quem não é. E isso atrapalha muito a vida.
de muita gente. Então lembre-se do lema. Lembre-se do lema. Se eles podem, eu também posso. Então pega exemplos de quem já tem um sucesso grande e a gente vê o que eles fizeram. Logicamente que nem tudo que eles fizeram vai caber nos seus princípios e valores. Mas você pega os exemplos que nem eu já falei em outras lives também. Às vezes você demorar 10 anos para você alcançar seu objetivo, você possa alcançar seu objetivo em 2. É lucro, não é? A economia também aí de finanças, de cansaço emocional. Você vai economizar muito. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se de pessoa que você se torna. Do ponto de vista de caráter e mentalmente, para alcançar esse objetivo. Vou lhe contar um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. E esse próprio desenvolvimento aqui, vem muito autoconhecimento, hein? Para você saber, para você ter ideia dos seus limites, do que você precisa melhorar para você alcançar. Então vale muito a pena fazer um autoconhecimento. Se você não consegue fazer sozinho, temos nós aqui, tem muitos mentores aqui no Instagram, inclusive eu, que possa te dar essa ajuda aí para você buscar esse autoconhecimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz, os seus resultados são os frutos. Gosto do ditado que diz: você leva a si mesmo para todo lugar que vai. Então, todo lugar que você for, você está levando você. Então, se você não se conhecer bem, você vai estar com uma pessoa sempre estranha junto com você. Se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo o que fizer. Ganhará o poder de escolha absoluta. Passará a ter força interior e a capacidade de optar por qualquer área de trabalho, de negócio ou de investimento, sabendo que será um sucesso. Essa é a essência deste livro. Quando você é alguém de grau 5, obtém resultados de grau 5. Mas, caso você cresça e se torne uma pessoa de grau 10, conseguirá resultados de grau 10. Bom dia, Cid! Preste atenção, porém nesta alerta. Se você não fizer o trabalho interior e, de alguma forma, conseguir ganhar rios de dinheiro, terá sido provavelmente um golpe de sorte. E é possível que venha a perder tudo. Por outro lado, nossa, quantas pessoas a gente já não viu que ganhou na loteria e que não souberam porque não tinha esse autoconhecimento para poder lidar. Então, assim, o dinheiro veio fácil e foi muito mais fácil ainda ir embora, porque elas não sabiam administrar. Então, por isso que tem que ter riqueza. Não só nas finanças, elas conseguiram isso. Mas não tinham riqueza de mentalidade. E aí acabaram perdendo tudo. E você, se você for lá, se você não soube histórias, é só entrar lá no Google, na internet, pesquisar, e vocês vão ver muito bem essas histórias. Por outro lado, caso você se torne uma pessoa bem-sucedida por dentro e por fora, não apenas fará sucesso, como a manterá. E aumentará. E o mais importante de tudo, será verdadeiramente feliz. Ah, essa é a melhor parte, né? As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer e ter. Muitas pessoas fazem ao contrário disso daqui. Eu tenho que ter para eu fazer, para eu ser. Não, tá errado, tá? Você é um ser, você tem que ser primeiro. Para você fazer, e aí você vai ter. Porque quando você é, depois que você faz, coloca em prática, você vai ter tudo aquilo que você sempre quis. As pessoas de mentalidade pobre, as que têm uma visão de classe média, acreditam que a sequência do sucesso, olha lá, como eu falei, ter, fazer e ser. Então, já fica aí, é ao contrário, tá? Em sua maioria, elas pensam o seguinte: se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que quiser e serei um sucesso.
Os ricos seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que preciso fazer para ter o que quero, incluindo rios de dinheiro. Eis outra coisa que somente as pessoas ricas sabem. A principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder ser. Na verdade, esta é a meta de todas as metas: crescer como ser humano. Quando lhe perguntaram por que todo ano ele muda de personalidade, de música e de estilo, a cantora e atriz Madonna respondeu que a música... Aqui, vamos repetir aqui, ó, pra gente entender, ó. Porque eu coloquei lá no Reels essa mensagem, ó. Quando lhe perguntaram por que todo ano ela muda de personalidade, de música e de estilo, a cantora e atriz Madonna respondeu que a música e a sua maneira de expressar o seu eu é que em reinventar a si própria a cada ano a obriga a crescer para se tornar a pessoa que ela deseja ser. Em sumo, sucesso não é o que, e sim um quem. Quem? Às vezes eu coloquei lá, tudo que era muito verdade para você a vida toda, hoje talvez não seja mais. E tudo bem, você está em constante evolução. Ontem eu poderia ter um pensamento X, hoje eu tenho um pensamento Y. Eu pensava aquilo ontem, hoje eu, olhando toda a situação vivida, experiência de vida, eu posso mudar. Aprender, não ter vergonha de se reinventar, de voltar para trás e falar, eu estava equivocado em tal assunto, ou até em um momento, aquilo eu aprendi com os meus pais, ou com pessoas que passaram por mim, mas hoje eu tenho um pensamento diferente. Em suma, sucesso não é um quê, mas quem. A boa notícia é que seu quem pode ser treinado e ensinado. Falo por mim. Não sou perfeito, nem estou sequer perto disso. Mas quando penso em quem sou hoje comparando ao que eu era há 20 anos, percebo uma correlação direta entre o eu e a minha riqueza. Ou a falta dela. Aqui o autor está falando isso, e isso cabe para mim e para vocês, acho para qualquer um. Quando você percebe o que você era há mais de 20 anos atrás e o que você é hoje, como eu já falei, de onde eu vim, onde eu estou hoje, eu agradeço tanto e me considero realmente uma pessoa rica. E você vai galgando, né? Durante anos, muitos aprendizados. Problemas superados, desafios vencidos. Parou? Não, nunca para. Mas cada dia uma nova vitória. Naquela época, eu e a minha riqueza de hoje, se eu aprendi o caminho do sucesso, você também conseguirá fazer isso. Por esse motivo, estou no ramo do treinamento pessoal. Sei por experiência própria que praticamente todas as pessoas podem ser treinadas para vencer. Isso aconteceu comigo e agora sou capaz de orientar milhares de indivíduos para que eles sejam igualmente vitoriosos. Descobri outra diferença capital entre as pessoas ricas e aquelas que têm uma mentalidade pobre. Os ricos são especialistas no que fazem. Quem tem o pensamento de classe média costuma ser apenas razoável no seu campo de atuação. Enquanto as pessoas que possuem uma mentalidade pobre são inexpressivas na sua área. Sabe aquela pessoa assim, quando é contratada? Eu vou falar isso quando eu trabalhei de balconista, né? Aí vai lá, né? Faz bem alguns longos anos. Então eu fui contratada e assim, se eu fui contratada para ser balconista, na minha carteira estava escrito balconista. Hoje eles não contratam mais em carteira, eles contratam como serviços gerais. Por que isso aconteceu? Eu, no meu caso, sempre fui muito proativa nos trabalhos. Era para ser balconista, mas o que me mandasse eu fazia. Era para fazer faxina? Eu faria. Era para cortar frios? Cortava. Era para arrumar bandeja? Arrumava.
Então, era, né, tudo que podia. Ah, era para ajudar o padeiro lá embaixo, porque faltou o ajudante. Eu ia. E um certo dia, eles contrataram uma moça bonita, umas unhas lindas. E aí, né, para ser balconista. Aí meus patrões olharam, viram ela trabalhando. Aí olharam para mim e falaram assim: Silvana, quer ver ela ir embora daqui meia hora? Eu, sério, por quê? Fica vendo. Aí eles pediram para ela descer lá para ajudar a lavar as caixas de pão. Realmente. Ela pediu lá, desceu, ela não lavou nenhuma caixa, ela olhou tudo aquele monte de caixa, aquelas coisas lá. Ela subiu e falou assim: ó, eu fui contratada para ser balconista e não para ser faxineira. Realmente, meia hora. E hoje, o que os grandes empresários e tudo, para você crescer, você tem que ser proativa. Não fazer somente aquilo que você foi contratada. Você entregar sempre um pouco mais. Logicamente, você não vai ser escravo de ninguém. Mas você vai ser no limite. E no limite dela foi aquele. Então ela falou: não, não vou fazer. Então são escolhas que a gente vai fazendo durante a vida. E eu, depois de 2 anos, quase 3, eu fui promovida a líder de balcão. E foi. Só que olha pra você ver, como a minha mentalidade ainda era pobre, não via essa. Eles me reconheceram, mas eu ainda não me reconhecia. Como eu poderia fazer. Como poderia realmente instruir aquelas pessoas, aquelas meninas que estavam chegando novas. Eu conseguia, mas eu não. Eu fiquei travada. E eu fiquei apenas, acho que uns 2 meses, eu fiz um acordo e pedi pra sair. Tinha outras coisinhas que me incomodavam, mas por que me incomodavam? Porque eu não tinha meu autoconhecimento. Então, eu não me dei conta de mim, eu não fui capaz eu ser. Eles me viram que eu podia ser muito mais do que eu era, mas eu não me via. Então, assim, por isso que eu falo, muitas coisas do livro eu coloquei em prática durante a minha vida, mas muitas coisas faltaram. Poderia estar muito melhor se eu me reconhecesse há mais de 20 anos atrás o que hoje eu reconheço. Então façam. Não é para você ser escravo, mas você ser o melhor que você pode ser a todos os dias. Você é bom no que faz? E aí vem a pergunta: você é bom no que faz? É competente no seu trabalho? Quer um modo totalmente imparcial de saber? Examine o seu contra-cheque. Ele lhe dirá tudo. É simples. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Então, eu era o máximo, mas eu não me reconhecia. Meu contra-cheque estava aumentando, mas eu não fui capaz de mantê-lo, por ter uma mentalidade pobre. Então, por isso, assim, é muito, muito lindo esse livro, que ele não fala, você é pobre, porque ninguém é pobre. Assim, pobre miserável. Não, é mentalidade. Porque, imagina, eu era carente, né? Minha família, eu vivi numa... Minha mãe sempre com ajuda, né? De ONGs, de instituições. Mas quando eu comecei a trabalhar e eu vi, os patrões viram essa qualidade em mim, eu só não tinha a mentalidade de abundância, de prosperidade, de ver o que eu era. Era um ser que poderia estar muito bem. Mas aí, não foi só nesse emprego, meu primeiro emprego registrado, que foi de balconista, e eu saí de lá como líder, mas em outros empregos que eu passei, eu fui promovida como líder. Então, no último, antes de eu vir para cá, que como vocês a me acompanham, sabe que hoje eu atuo como agente comunitária de saúde concursada. Mas antes de eu passar nesse concurso, como aí eu comecei a me conhecer, buscar esse autoconhecimento, eu fiquei no meu último emprego 5 anos, né? Foi mais assim. E eu comecei como na portaria, soldado raso, atendendo, fazendo atendimento, recepcionista. E 8 meses depois eu já estava promovida como líder da portaria. Então, todos os empregos que eu passei, eu fico muito feliz e honrada porque os meus patrões, as pessoas que me contrataram, viram essa qualidade. E nesse último eu valorizei isso. Eu valorizei, eu me autoconheci, eu me empoderei, né? Aquele de abundância, o sentimento. E aí eu fui. E continuei. Caso eu não tivesse passado nesse concurso, que hoje para mim está melhor,
Hoje para mim está melhor. Não sei amanhã, pode ser que amanhã mude, mas hoje para mim está bem. Eu talvez estaria lá até hoje. Só que lá também, quando te dá responsabilidades, logicamente que aumenta mais, né? Quando te dá um cargo, a sua responsabilidade aumenta mais. Então as responsabilidades foram muitas e eu aprendi muito e só agradeço. Por isso que você tem que agradecer cada coisa que você aprende a todos os dias da sua vida. Então por hoje nós ficamos por aqui, com muitos exemplos, e amanhã nós voltamos com o nosso 44º princípio, que está quase acabando esse livro. Que fica o meu carinho e vocês tenham um dia abençoado. Bom dia, Andrelina. Obrigada por passar por aqui. Um grande beijo e um abençoado dia a todos.